Beleza, então continuando aqui o nosso conteúdo, né? Vamos para a primeira parte aqui do nosso, do nosso contexto, né? Então, já que eu mostrei para você, contei essa história de como a gente começa, eu vou começar agora te falando isso aqui, ó. Por que as formas de ensinar violão atualmente estão defasadas? Então, isso é uma coisa que eu quero já deixar assim de cara, tá? Que é o seguinte, a gente não pode generalizar. Ou seja, eu vou te falar agora o que acontece na maioria das vezes. E eu vou te falar isso pautado, baseado em 20 anos de experiência que eu já dou aula de música, beleza? A gente não pode generalizar, mas entenda bem que isso é uma coisa que acontece muito, ok? Vamos lá. Geralmente, as escolas de música ensinam em grupos de alunos. E eu vou usar essa imagem que você está vendo aí para poder explicar o que geralmente acontece dentro das aulas e dentro das escolas de música atuais, beleza? Primeira coisa, tem gente que vai na aula de música com outras intenções. A pessoa às vezes vai na aula de música, mas ela não quer aprender. Ou seja, muitas vezes a pessoa vai na aula de música para poder ficar paquerando outras pessoas, sei lá, um rapazinho que vai porque tem uma menininha lá, ou vice-versa, né? A menininha que vai porque tem rapazinhos lá. Ou uma pessoa, por exemplo, que quer ir estudar e geralmente chega lá, ela só quer ficar conversando com os outros alunos, isso atrapalha a aula. Ou uma pessoa que quer aprender a tocar guitarra e vai na aula de violão, ou uma pessoa que quer se exibir. Cara, isso acontece muito. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem que limar. Pessoas que vão na aula de música, tá? Com outras intenções a não ser aprender. O outro caso tem gente que acha que entendeu alguma coisa da aula, né? Mas, na verdade, não era bem isso. Então, às vezes, o professor está explicando uma determinada matéria e aí o aluno, ele tá ali estudando, né? Junto com os outros alunos, ele acha que ele entendeu um determinado conteúdo e quando na verdade ele não entendeu. Às vezes o professor explicou o que era um acorde com sétima e ele falou, eu acho que é isso, e não prestou atenção no restante. Isso que eu estou dizendo é uma coisa que acontece não apenas com os iniciantes, assim também acontece em muitas faculdades, tá? Do professor tá dando aula e um aluno de repente fala assim, não, beleza, já entendi. Aí depois quando passa a aula, e às vezes você não entendeu, às vezes você é aquela pessoa tímida, não entendeu o conteúdo, mas você tá ali dentro da sala de aula, você tá prestando atenção e você fala, não, fulano ali, o Joãozinho aprendeu, eu vou perguntar para ele. E aí quando acaba a aula, você chega e fala, ô Joãozinho, eu tive dúvida, você demonstrou na sala de aula que você aprendeu, aí você vai ver que realmente ele não aprendeu nada. Ou então, quando o aluno ele acha que ele aprendeu alguma coisa e quando chega no momento de ser avaliado numa prova, ele não aprendeu nada. A gente precisa evitar esse tipo de pessoa que acha que sabe, seja um determinado aluno ou seja um professor. A gente tem que evitar isso para quê? Para que a gente não fique dando voltas e voltas, perdido aí na nossa jornada, tá bom?